Olá, tudo bem com vocês? Que bênção vê-los novamente. E hoje nós teremos nossa aula número 10. A Bíblia foi traduzida para todo mundo? Uma pergunta super interessante. Será que ela foi traduzida mesmo para todos? Alguns povos com línguas e nações, com línguas diferentes, nações que a gente não conhece e nunca viu no mapa, conhecem a palavra de Deus, que falam em outros idiomas. Vamos ver isso hoje. Queridos, vamos orar antes da aula, pedir a Deus direção e luz, iluminação para as nossas mentes e corações. Vamos baixar nossas cabeças? Senhor, nós pedimos, Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê direção, para que possamos entender, compreender essa aula, que essa mensagem, Senhor, fique no coração de cada um, que seja uma bênção na vida de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Isso aí. Queridos, vamos ler o nosso texto base, que está em Romanos, capítulo 10, versículos de 13 a 18. Vamos lá, pegar nossa Bíblia. A palavra de Deus diz assim, no versículo 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos os pés são os pés do que anunciam as coisas boas. Até o 18 diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Essa é uma profecia para que todos ouçam a palavra de Deus e todos aqueles que creem na palavra de Deus sejam salvos, os chamados, os eleitos, né? Mas existe uma necessidade que todos conheçam a palavra de Deus. E isso nós teremos que ver através da tradução em várias línguas, né? Nós conhecemos algumas línguas, alguns povos, mas muitos povos nós não conhecemos e são línguas diferentes, né? Tem aqui pela história, o missionário William Cameron Townsend, dos Estados Unidos, ele estava vendendo Bíblias em espanhol na Guatemala. Isso foi no início do século XX, ano 1900 e pouco, por ali, né? No início do século passado. Bom, aí um índio nativo ali daquela terra, logicamente não falava espanhol, falava em outra língua, né? Ele perguntou, se Deus é tão inteligente, por que ele não fala a nossa língua? Aí, o que o missionário ele ia fazer? Ele poderia para mostrar a Deus se entendia a sua língua. Que Deus entendia, a língua dele entendia. Mas como é que ele poderia falar? A comunicação. Difícil, muito difícil, vocês não acham? Pois então, o que o missionário fez? Ele traduziu a Bíblia para o idioma daquele povo indígena, né? É lógico. Mas o missionário, né, o missionário William, ele não somente ele traduziu a Bíblia, como também ele criou uma sociedade de tradutores da Bíblia chamada Wycliffe. Wycliffe foi um missionário que viveu na Inglaterra por volta do ano de 1400, que a história dele conta que a luta foi para que todo o povo inglês conhecesse a Bíblia, né? Sua Bíblia sendo traduzida do hebraico, do grego, para a língua inglesa, né?
Aí, essa sociedade, até os dias de hoje, ela vem traduzindo a Bíblia para os povos que ainda não possuem, né, o conhecimento, não possuem Bíblia, e muito menos a Bíblia escrita na língua deles, né? Então, é uma luta que eles têm se dedicado a isso, para a glória de Deus. A Bíblia, ela continua sendo traduzida, né, até hoje, porque calcula-se que na Terra, sabe quantas línguas existem, mais ou menos? Calcular, né? Pode ser que tenha mais. 6.809 idiomas. É muito. Mas será que foram traduzidos em todos esses idiomas? Né? Creio que não, né? Porque a Bíblia, ela completa, ela foi traduzida para apenas, imagine, 366 dessas línguas. 366. Falta muito, a Bíblia é completa, né? O Novo Testamento, ele foi traduzido para outras 883 línguas. Então, 2.261 línguas tem pelo menos uma porçãozinha das Escrituras, né? Então, porçãozinho pequeno, alguns livros só. E estima-se que ainda cerca de 3.000 línguas com necessidade de tradução da Bíblia. É muito trabalho, mas é isso, é suficiente isso? Parou por aí? Será que o trabalho está encerrado? É lógico que não, não está encerrado não. Não. Por isso, muitos linguistas, que são os que fazem as traduções, que conhecem outras línguas, que estudam as outras línguas para dominar e traduzir, eles de todo mundo eles estão se empenhando, eles estão trabalhando muito para traduzir a palavra de Deus. E isso é um trabalho muito importante, porque todos têm que conhecer a palavra de Deus, todos, né? E eu gostaria até de depois deixar um link para vocês, eu vou até escrever esse link no grupo, no nosso grupo, que é o missãoalém.org.br, né? E aí vocês procuram, você dá um destaque na pesquisa de vocês para a visão 20-25, que é uma região ali que precisa e carente do evangelho e de conhecer a Bíblia. Então, a Bíblia diz que uma pessoa é feliz quando lê a palavra de Deus. Está em Apocalipse 1:3. Vamos ler? Apocalipse 1:3. Ele diz assim: Apocalipse 1:3. Bem-aventurados, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurados, ou felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Tá? Então, nós somos felizes por conhecermos a Bíblia e temos a liberdade de termos a Bíblia na mão, né? A tia Juliana orou pela liberdade que nós temos em podermos nos reunir e falar de Deus e termos todo esse material, né? Depois dessa aula, depois da oração, eu vou postar dois vídeos vão seguir a aula, e aí nesse vídeo vocês vão ver a alegria que é as pessoas recebendo a palavra de Deus, né? Nós temos um povo ali da África e também um outro povo que recebe a Bíblia ali na China. Muito importante, eles ficaram muito felizes. Eu sei, emocionante a alegria deles em ter a Bíblia nas mãos. Que tesouro! Então, a única forma dessas pessoas conhecerem a Jesus é se alguém se dispor a ir até eles e traduzir a Bíblia. Mas o que você tem feito? Você tem a ver com isso? Será que você se importa? Para você tanto faz? Ou é importante para você também? Claro, claro que é importante para você também. É muito importante para você. Para todos nós. Para o tio também é importante. Mas vamos ver 3 itens que nós podemos fazer. Porque nós temos responsabilidade em todo esse trabalho também. Então, 3 coisas que a gente pode fazer.
Vamos lá. A primeira, orar pelos missionários que já estão trabalhando em traduções e pedir a Deus que mais pessoas se disponham a fazer esse trabalho. Segundo, dar oferta para os missionários, não importa a quantidade. Pode ser a moedinha de R$ 1, de centavos. Vá juntando de pouquinho em pouquinho e ajude, colabore, seja participante, seja sócio nesse trabalho, no trabalho da divulgação da palavra de Deus. Deixar o seu coração aberto, pois se Deus o chamar, se Deus a chamar para a obra missionária, você poderá dizer: eu vou, Senhor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a semana de vocês. Assistam o vídeo. Vamos orar? Depois nós passamos por essa parte. Senhor, nós te agradecemos, te pedimos, ó Pai querido, que o Senhor abençoe o trabalho dos missionários, que o Senhor abençoe o trabalho dessas pessoas que também fazem parte de missões, tanto aquelas que dão dinheiro, que contribuem, como também aquelas pessoas que estão nesse trabalho importantíssimo de traduzir a Bíblia para várias línguas das pessoas que não conhecem ainda a palavra de Deus. Te pedimos isso, abençoe a cada aluno, e abençoe essa semana, abençoe a todos, suas famílias. Em nome de Jesus te agradecemos e te pedimos, Senhor. Amém.